amigos, apaixonados pela sétima arte. Estamos chegando aqui agora no local onde nossa entrevistada de hoje escolheu para a gente bater aquele papo bacana sobre coisas de cinema. Minha amiga, diretora, redatora, jornalista e amante das artes visuais, Caroline de Oliveira. Vamos acompanhar esse rolê, vai ser bacana demais. Bora ver? Esse é o Making Off. Carol, que alegria, Carol. Mais uma vez gravando programa sobre cinema, né? Tivemos no Cinemando, agora no Making Off. Trocar umas ideias sobre muita coisa a respeito de cinema. E a gente sempre começa com um ping-pong, bem bobinho. Vamos lá. Onde nasceu Caroline Monteiro Jacinto de Oliveira? Aqui, João Pessoa. Sou pessoense. Mas confesso que, como militante, né, por outros nomes da cidade, gostaria de dizer, sei lá, outra coisa, cidadã paraibana, da cidade da Paraíba, né, da cidade de Filipeia. É um nome que me desagrada um pouco. Tranquilo demais. E dentro desse trânsito diverso e fronteiriço entre a comunicação, o audiovisual e as artes, né? Qual que mais você tem dedicado seu tempo hoje? Nos últimos tempos, o audiovisual, certamente, né? Que é a minha via de arte mais potente, né? Mais atuante. Mas eu tenho esse flerte com as artes visuais também, né? Por ter feito o mestrado, por sempre ter gostado, né? Tenho essa referência de infância porque minha mãe se formou em artes plásticas, na verdade, na época era esse nome, aqui na UFPB. Tenho muita memória dela fazendo cerâmica, dela fazendo várias... É porque ping-pong, né? E eu tô aqui já devagando. Não, mas não, tá tranquilo, fica à vontade. Não, e aí com as artes eu tenho esse flerte com a performance, que de alguma forma eu trago já nas minhas atuações dentro do filme. Com movimento somático, né? Que é mais uma inclinação para dança. Você tem um gosto por figurino também, figurinista. Sim, também tem essa trajetória de figurinista, né? Que em alguma instância pode ser enquadrada dentro das artes visuais, né? Artes visuais. Fazer um look não é coisa assim tão... Né? Você tem que combinar cores, contrastar, blá, blá, blá. É isso? Tem todo um trabalho. Eu tô menos atuante como figurinista, apesar de ser um trabalho que eu adoro fazer. E aquele trabalho que a gente diz assim, que bate o santo, né? Às vezes eu pego filmes, projetos super desafiadores, sem grana, mas é uma questão de senso estético, não só de experiência, né? Prática e tudo, de saber como fazer. Então realmente chegam para mim, eu acho que por ter uma ligação direta com personalidade, e de alguma forma isso não se afasta tanto do documental, né? Porque eu sou jornalista de formação, tenho uma carreira inicial de videojornalista, e eu sempre tive um interesse profundo pelas pessoas, né? Por filmar pessoas, conversar. Então a coisa de compor o figurino visual, ela não está tão distanciada, está muito relacionada ao corpo, né? Com certeza. Quais foram os seus últimos trabalhos, assim, até agora? Na parte de cinema, audiovisual? Cinema e audiovisual. Esse segundo semestre de 2021 foi bem movimentado para mim, muito também por conta da Lei Aldir Blanc, que agora a Lei Aldir Blanc 2 está uma problemática. Né? Eu mesmo, vamos para depois, eu não consegui aprovar nenhum projeto. E muitos da minha área, muitos colegas também do audiovisual não, enfim, a gente deixa para outra fala. Mas os meus últimos trabalhos foram figurinos de curtas aqui, né? Eu fiz 2 curtas, tive que deixar de fazer um terceiro agora no final do ano com muito pesar, que é de uma querida, de Dani Calasso, ia dirigir, estreando, e eu queria muito também por ser um filme, né, realizado por mulher, mas por questões pessoais eu não pude fazer. E aí eu recebi também um convite para dirigir um curta lá em Recife, na Lune Produções. Um curta que eu fui chamada para dirigir e roteirizar, na verdade foi um presente, porque na nossa área é muito difícil você ser convidada a dirigir e roteirizar um projeto, né? Isso não é muito comum, a gente não tem mercado para isso ainda. Geralmente você faz os seus projetos e aprova e todo esse time do cinema que é de muita resistência. No cinema você fala, né? Agora nos resiliência, né? Resiliência, assim, de você aguentar mesmo todas as etapas até conseguir dirigir, roteirizar e distribuir, né? Que eu estou nessa etapa agora. Então, também
estava na distribuição, ainda estou, né? Comecei a preparar o lançamento do Miami Cuba, que estreou no Festa Ruanda. Isso é um trabalho, porque eu sou produtora do filme também. Produzi a finalização. Não é o ideal, mas eu estou produzindo ele do início até a última ponta da cadeia, assim. Depois a gente fala um pouco mais sobre o Miami Cuba. Né? O filme tem dois distribuidores, mas eu continuo como produtora de distribuição também. Né? Então é muito trabalho. E lancei um curta Aldir Blanc que se chama Nova Sinfonia Cotidiana. Nova Sinfonia. Versão Pernambuco. A gente também estava na montagem do versão Paraíba, mas não conseguimos finalizar ainda, porque é em parceria com a outra mana minha, Janaína Katz. A gente dirigiu e produziu juntas, que foi uma grande parceira no Miami Cuba também, né? Diga-se de passagem. Aí foi isso, fiz uma publicidade, mas esse inteirinho de coisas já foi bastante, sabe? Bastante coisa, bastante produção, né? Como é que Carol foi fisgada para a produção cinematográfica? Sacha, há muito tempo. Eu, com 20 e poucos anos, em Salvador, morava em Salvador, já era cinéfila. Inclusive, no meu mestrado, eu narro um pouco isso. De gostar de assistir. Gostar muito de cinema. E aí eu lembro quando eu entrei na UFPB aqui, deixa eu voltar para João Pessoa, antes de ir para Salvador. E em 1998 eu entrei na UFPB. Aí eu conheci Marcos Villar, que é um querido, né? E ele tinha lançado na época a Árvore da Miséria. Então eu ficava muito impressionada, né? E conhecendo um cineasta. Aí tinha referência de Carlinhos Dowling também. Né, que atuava com a turma, com a galerinha que saía na night e tal. Então foram as minhas primeiras proximidades, porque aquela altura era algo muito distante da gente, né, cinema. Sim. Aí fui para Salvador, terminei namorando com uma pessoa que trabalhava com cinema. Isso 2001. O universo conspirando a favor. Foi. Também ainda era uma coisa muito distanciada quando ele me disse que trabalhava com cinema, porque o cinema brasileiro estava em retomada nos anos 2000, né? Foi a retomada do cinema brasileiro. E aí, na faculdade de jornalismo em Salvador, eu estudei documentário com uma professora que é muito referência na área, hoje em dia no Brasil, que é a Amaranta César. Que ela tem até um festival chamado Doc Cachoeira, lá na Universidade do Recôncavo e tal, da Bahia. Então, eu fiz uns docs universitários com ela. Uma experiência. Foi assim que começou. Né? E aí, quando fui para o Recife, fui trabalhar na Lune Produções, que é uma produtora com vários braços, né? Mas estava lá o audiovisual também. E aí foi, se eu começar a contar aqui, é o programa todo, viu? Carol, aproveitando dessa sua experiência, inclusive no mercado de Recife, né? Como é fazer cinema e audiovisual aqui e lá? Olha, eu confesso que nos últimos anos, quando eu comecei mesmo a fazer a transição de carreira do figurino para direção, né, argumento, roteiro, eu estava morando aqui, em João Pessoa. Foi 2013 e 2014, né? Quando eu lancei o Invólucro, que é o meu primeiro filme. O Cinemanda é sobre o Invólucro. 2013. Então eu tive pouco tempo de atuação no mercado do Recife dessa perspectiva. Eu voltei para o Recife em 2019. Eu já estava montando o Miami Cuba, que eu montei com uma montadora que mora lá, na verdade mora em Paudalho. Então eu fiquei 1 ano de casamento com ela, assim, muito focada, né, no material do filme, que eram 70 horas. E aí eu não tenho muita perspectiva hoje para te falar como é fazer cinema lá. Mas assim, o cinema pernambucano é um cinema que já recebeu tarimba, né? Nacional e internacional. E é um cinema que tem mais recurso, inclusive via o edital, o Funcultura, que já é, se eu não me engano, sacramentado por lei lá. Pernambuco tem uma diferença de investimento totalmente grande. Isso é claro. Então eu acho que esse seria o primeiro ponto da diferença de se fazer cinema lá. A experiência que eu tenho com o cinema lá foi trabalhando no filme do meu ex-companheiro, né? Que eu trabalhei em Eles Voltam, trabalhei em 2017 em Paterno, que ainda não foi lançado, que são 2 longas, e fiz o figurino, né? Então, assim, é um mercado um pouco mais profissionalizado, só que em alguns aspectos não muda tanto em relação ao contexto paraibano. Vamos falar um pouco de Miami Cuba? Sim. Como foi, quanto tempo foi a maturação dele, assim, até você gravando, primeira dia de gravação, assim, quanto foi o tempo de maturação dele? Tratamento e roteiro, essas coisas, como é que foi esse processo? Ele começou o seguinte, a gente, acho que você como um criativo também, todos que estão aqui, né, no bastidor,
no make-off, sabe que quem é artista, quem trabalha com criatividade, está sempre com ideias, né, matutando. Eu tenho vários que eu não consegui, vários projetos ainda que eu não consegui realizar, botar no papel, empreender. Talvez tivesse mais mercado, né, ou mais edital, enfim. Mas aí o Miami Cuba começou em 2015 para 2016, quando eu tive minha primeira filha. Eu estava numa sociedade, numa produtora aqui, na Roda Filmes, e aí conversando com a minha sócia na época, Virginia Duan, a gente estava querendo angariar projetos, né, além dos particulares. E aí tinha uma querida na época que estava com uma ideia de fazer algo sobre o 18º andar. Algo específico do prédio, né? Um perfil de documentário mais que não é muito a minha praia, né? Minha praia é mais arte e vida, mais poético e tudo. Era um perfil de documentário mais sociológico, assim, formativo. Falei, então vamos desenvolver esse projeto? Porque eu desenvolvo, né? Eu sou da escrita e tudo. E aí minha filha tinha 8 meses, aí eu peguei uma base que ela tinha e comecei a ir todo dia para um café. Deixava a Valentina no berçário em 2016. Aí foi aprovado. Depois do invólucro, né? Um pouco depois. Aí foi aprovado pelo Valfredo Rodrigues aqui, em 2017 para 2018. Aí eu esperei defender meu mestrado. E em julho de 2018 a gente começou, eu lembro como se fosse hoje, as pesquisas aqui na General Osório e tal. Só conseguimos vir a gravar em fevereiro de 2019. Aproveitando, como foi viabilizado o projeto todo? Quanto tempo levou assim para você conseguir? Na verdade, não é nem quanto tempo, né? Como foi viabilizado mesmo, recurso? Foi o edital Valfredo Rodrigues de Cinema. Bancou o projeto? Isso, exatamente. Assim, a gente teve um desfalque financeiro imenso no orçamento do filme, não vem ao caso, porque aí são as tretas e os desvios de você fazer cinema, que acontece muita coisa mesmo. O Luciano tá aqui, é uma prova viva disso, Luciano Klosterman. Além de tudo, foi não só parceiro na pré-produção, mas nisso também, assim, de ser uma retaguarda para esse filme ser realizado também. Como é que você vê o alcance do Miami Cuba, assim? A mensagem que ele passa, qual é o alcance dele? Olha, foi surpreendente, né? O lançamento agora, em dezembro, dia 11, na Aruanda. Para mim, por toda essa trajetória desafiadora, não só do tempo de maturação e realização do projeto, mas os percalços que a gente atravessou para conseguir gravar e fazer, colocar ele na tela já era uma vitória, né? Então eu já via isso como uma grande repercussão inata ali. Não, ele vai ser lançado, ponto. E aí ele ter ganho o júri popular, para mim como realizadora, é um reconhecimento público sensacional, né? E ganhou o roteiro, que é muito peculiar um documentário ganhar roteiro. E isso foi algo que deu muita confiança para minha poética, que é uma coisa que, principalmente com o cinema, né, que é muito demorado, você tem altas crises, você coloca em xeque direto, meu Deus, você mostra o filme para muita gente, foram 10 cortes, muita gente assistiu, e aí veio o prêmio de roteiro, então foi surpreendente. E aí depois esse do filme mais visto na plataforma. Então, esse reconhecimento todo, esse burburinho, foi uma cereja no bolo. E o fato das pessoas estarem se mobilizando para ver, porque eu não botava tanta fé nisso, com a enxurrada de conteúdo online que a gente começou a ter na pandemia, né? Eu mesma, Casa de Ferreira Espeto de Pau, por ser mãe de 2 crianças, não consegui dar muito conta dos festivais online, do conteúdo disponível. Ficava muito frustrada com isso. Eu falava, gente, com o meu filme vai ser a mesma coisa. E não foi. As pessoas realmente se mobilizaram para ver, mandaram muito feedback por WhatsApp. Foi um presente para mim. Você está querendo colocar no circuito comercial? Vai demorar um pouquinho, né? A gente vai tentar mais ainda festival. Não é fácil, apesar de ter esse reconhecimento todo em casa, porque é um longa. As janelas de festivais para longa-metragem são muito restritas, né? Você tem que ganhar uma tarimba crítica de algum festival, para além do Aruanda, que seja. Não é só uma questão de reconhecimento público e de qualidade do projeto. Eu já saco todo esse sistema. Eu aprendi que um filme ele tem 1 ano e meio de validade. Não necessariamente, sabe? Para circular em festival. Você acha que dura mais? Dura. Dura mais tempo? Acho que no mínimo 2. Então é muito mais.
No mínimo, né? No mínimo. 2 anos de validade, né? No mínimo. Massa. Não, e depois vai tendo outros percursos, né? Licenciamento, streaming e Isso. tal, esses caminhos. Carol, para fazer uma entrevista com a pessoa, a gente tem que estudar ela um pouco, né? Então, aí eu percebi que você fala que para fazer um documental tem que ter um pouco de ficção, uma pitada de ficção. Você acha melhor para contar melhor a história, o documental? Porque o documental não é a vida real como ela é? O documentário ele pode se debruçar sobre a realidade propriamente dita, mas não deixa de ser uma esfera performativa, né? Pode não ser ficcional no sentido do método, né? Você não vai roteirizar ali uma situação, você não vai contratar atores, né? Você não vai precisar de um determinado tipo de direção de arte, tudo. Mas quando você filma, você está, de alguma forma, entre aspas, ficcionalizando porque é o recorte do seu olhar ali, né? E aí você pode propor dispositivos, ou você pode propor atos, não necessariamente encenações, né? Mas atos, assim, é como o Luciano, que está aqui, que é um personagem. Lu, volta aí, a gente vai repetir essa cena, né? Mas assim, depende da natureza do documentário, porque tem documentários que são urgentes, que não estão preocupados com isso. O Miami Cuba, ele mistura várias esferas. Ele tem um viés dele que é de documentário urgente, quando a gente chega ali no Porto do Capim, está acontecendo uma situação que a gente não previu. Ele é um documentário que um pouco decupado, porque apesar da gente ter passado meses aqui pesquisando, estudando e ter alguns personagens principais, a gente se abria ao acaso. Isso é um tipo de dispositivo. A gente saía derivando mesmo pela cidade. E isso flerta com as artes visuais, porque é uma premissa de uma vanguarda, uma das últimas vanguardas artísticas, a internacional situacionista, né? Que são esses movimentos de deriva, de se perder pela cidade, tudo. E, enfim, ele tem algumas, né, um mix de possibilidades ali que não categoriza ele só em uma e não necessariamente num documental la vérité, né, assim. Making off é cultura. Desculpa aí se eu bombardeio, mas assim, eu sou uma pessoa da fala, não decorda não. Que isso, não decorda sim. O que não pode faltar nas suas produções cinematográficas, assim? O que não pode faltar é muita atenção com o processo artístico. Muita preocupação com as afetividades também que envolvem de você fazer algo, por mais profissional que seja. Eu não consigo trabalhar numa esfera distanciada, né, e só produtivista. Então eu, por exemplo, com Miami Cuba, eu tinha muita preocupação como seria a nossa convivência, com os momentos de se alimentar, a qualidade do que a gente comeria. E também tentava não estourar, nem chegar nas 12 horas que a gente tem por lei, né, pelo sindicato. Eu tentava filmar menos, para que o processo pudesse ser o mais prazeroso possível, e ainda assim é cansativo, porque foi mais de um mês de filmagem, né? Cuidar da equipe, do psicológico, do físico mesmo, da galera, para que vai produzir mais, né? Mais e melhor, né? Você está falando, né? Não, para mim o que não pode faltar é isso, é esse cuidado com o processo criativo. As micropolíticas que às vezes a gente verbaliza tanto nas redes sociais, e quando a gente tem oportunidade para aplicar nos nossos sets de cinema, eu ainda acho que é um viés problemático, porque é uma fogueira de vaidades, muito egos, as pessoas se cansam. Você tocou num ponto interessante. Né? Enfim, são processos subjetivamente complicados. Se fazer um filme envolve muita gente, né? Eu costumo dizer que o mais complicado é a formação da equipe. É uma arte a produção executiva de articular quem vai fazer o seu filme. Juntar uma equipe que esteja coesa, imbuída naquele único objetivo, né? Porque se der um errado, o processo todo desanda, né? Se uma engrenagemzinha quebrar, todo o processo vai... No mínimo reverbera, né? Se tem alguém que não tá equalizado com a vibe daquela equipe, daquele projeto, especificamente, aquilo vai desequalizar o resto do processo da equipe. Às vezes é reversível durante o processo, às vezes não. Então no cinema você tem que estar preparado para isso. Você faz seus grandes amigos e seus maiores inimigos também. Eu falo isso sem pesar, porque é verdade. Eu fiz os meus amigos e fiz os meus inimigos também, entendeu? Não por uma dicotomia vilã, quem é bonzinho, quem não é.
mas por questões de afinidade mesmo, de procedimentos éticos, enfim, por aí. Eu queria fazer uma perguntinha um tanto técnica, mas simples de resolver, porque a gente está vivendo isso hoje. A miniaturização dos equipamentos, né? A era digital, hoje você, em vez de usar um helicóptero, você usa um drone, ao invés de usar uma big câmera, você usa um celular, né? Ao invés de usar... Você acha que a gente está voltando à era Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão? Veja, eu numa perspectiva analítica, não saberia te responder isso com propriedade, né? Mas de uma perspectiva poética, né, do que eu acredito, eu acho que essa era nunca acabou para alguns tipos de artista de cinema, né? Que é isso, também existe. De recursos, tudo vai depender da sua. Tudo vai depender da sua proposta artística, né? Eu sou uma pessoa que funciona bem com esses pequenos formatos. Talvez porque eu não seja uma estudiosa do cinema, eu me considere muito mais uma artista, né? Que se expressa melhor pelo documental, pelo cinematográfico, mas que também possa em algum momento estar flertando com as artes. Então esses pequenos formatos, eles me dão mais liberdade. E também tem isso, né? O que envolve menos dinheiro, menos capital, também termina sendo mais humanizado, né? Eu acredito um pouco, apesar das vezes esses equipamentos menores serem caríssimos também, mas você entende em que perspectiva eu estou falando, né? Foi mais questão técnica mesmo. Geralmente, para se fazer uma produção cinematográfica do jeito que é para ser, é bem mais custoso, né? Você alugar uma câmera de cinema, me refiro, uma película 35, as luzes, vem equipamento desse tamanho. E hoje você consegue usar uma câmera digital menor. A digitalização, né, dos equipamentos popularizaram muito fazer cinema, né? Isso é muito interessante, isso é acessível, democratiza por um lado, mas por outro também banaliza. Porque as pessoas todo mundo acha que é simples fazer. E na verdade é uma arte da resiliência, uma arte que você tem que ter muita paixão para você realmente continuar dedicado ao fazer cinema. Porque eu acho que a técnica qualquer pessoa, entre aspas, pode ter acesso e aprender por tutoriais e tal. Mas a poética, que é o que vai diferenciar o que você vai ver no final, né? Exatamente. O que é que impregna, cada pessoa imprime ali, né? O que é que impregna a aura de um produto cultural, né? De uma obra, enfim. A gente vai fazer um intervalo agora e volta já já com esse papo bacana aqui sobre coisas de cinema com a Caroline de Oliveira. Hoje somos crianças, amanhã adolescentes e num piscar de olhos adultos, eternos adolescentes. Vulneráveis em construção, cheios de sonhos e incertezas. Para amadurecer, precisamos de cuidado, confiamos no aprendizado. O recado é claro, criança que trabalha não tem tempo de sonhar. Trabalho decente é para jovem consciente, que conhece seus direitos e pega no batente, mas só depois dos 14 e se for como aprendiz. Essa é a raiz. Exploração do trabalho infantil. Diga não, criançada. A resposta é o estudo, para que nos tornemos uma parte de tudo, ao invés de um pedaço de quase nada. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Eu queria saber de você, assim, que tipo de contribuição você poderia dar, o que efetivamente assim ajudaria na indústria local de cinema, assim, o que de fato precisa uma ajuda que ajudaria a manter e talvez até aumentar a produção de cinema aqui em João Pessoa? Caramba, é uma pergunta bem desafiadora, né, Sacha? Eu acho até que tem pessoas no Fórum do Audiovisual Paraíba mais apropriadas para respondê-la. Mas eu vou falar na minha visão. Na minha visão, eu acho que os editais ainda são muito limitados, né? A gente precisa, por exemplo, abrir uma categoria para distribuição. Isso é uma coisa que eu já venho pontuando há um tempo no fórum. Eu falo, gente, não adianta a gente estar fazendo essa enxurrada de conteúdo. Até na Aldir Blanc eu também coloquei isso. Eu sabia que era emergencial, mas eu falava, e essa enxurrada de conteúdo vai para onde?
né? Se a possibilidade da gente ter visibilidade, continuar trabalhando, ela vem também pelo acesso das pessoas ao que você faz. E aí o que acontece é que se o nosso trabalho ele já é precarizado pelos valores muito abaixo de mercado, para se fazer os filmes e tudo, aí chega nessa etapa, você não tem dinheiro para contratar um designer, um assessor de imprensa, um produtor para essa etapa especial, que é de distribuir o filme, fazer um site e tal, né? Então, eu sinto que tem uma lacuna, na verdade, essa lacuna já é do mercado brasileiro, né? Como um todo, só que em algumas regiões, em Pernambuco, já existe uma categoria só para distribuição. Sim. Já se entendeu que não faz sentido você fazer edital para produção e não ter uma parte desse recurso destinado a distribuir o que já ficou pronto. Ou seja, está sendo, como você falou, muito conteúdo gerado e sendo guardado. E sendo guardado. Aí você consegue exibir no Festa Aruanda, aí você consegue, se você tiver tido uma tarimba, principalmente se você é curta-metragista, que tem mais chance. Se limita só a circuito de festival? Eu, por exemplo, gostaria de ter circulado mais enquanto curta-metragista, mas eu já comecei com invólucro, não conseguia fechar um curta, isso para mim em alguma esfera foi prejudicial. Né? Porque a janela para curta-metragista é maior, então você vai ganhando visibilidade e tal. E aí agora outro longa, né, que é o Miami Cuba. E tem esse Nova Sinfonia Cotidiana no meio, que é um formato 29 minutos. E aí a gente chega nessa etapa, que é a etapa mais cansativa, que é a etapa mais precarizada. Eu me vi agora no Festa Aruanda, eu sozinha, divulgando por zap, sugada, o filme embaixo do braço. Tinha a assessoria do festival, que foi excelente, né? Queria até agradecer a atenção que Lúcio me deu. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso. Lúcio contribui muito para o cinema aqui, né? Sabe, ele realmente apostou no filme, criou pauta na TV Cabo Branco. A minha comadre Laura Luna também, né? Que deu um suportezinho. Nossa colega de trabalho. Exatamente. Então, se eu não tivesse esse suporte, eu não saberia como ter impulsionado a visibilidade do filme. Então, e agora? E daqui em diante? A gente precisa, até com o distribuidor comercial, você precisa pleitear dinheiro para o distribuidor distribuir. Então, eu já tenho um distribuidor, um co-distribuidor, mas eu não tenho onde pleitear esse dinheiro. Não tem como contratar ele. Então, o que eu vejo hoje é fazer editais com um teto maior, né? Não dá mais para fazer filme por 30 mil, como eu vi agora na Aldir Blanc. Era o mínimo, era 50 mil que tinha que ser. 30 mil é um comercial de televisão, 30 olha segundos. E olha lá, né? Porque tem comerciais muito mais caros do que... Tem, bem mais caros, lógico. Eu tô falando Você sabe disso. Para, como é que se diz, a realidade local, né? É um comercial 30 mil, um comercial bom de fazer, que, com todos os recursos. Outra coisa que eu acho que mudaria bastante é a nossa realidade. Por exemplo, você enquanto diretor de cinema, né? Você ganha pouquíssimo fazendo um filme, mesmo que ele seja financiado. No Frigir dos Ovos eu não ganhei praticamente nada com Miami Cuba. Ganhou muito mais as pessoas que trabalharam na pré da pré e saíram antes e levaram os cachês, né? E ficou a lacuna. Eu tô há anos com o filme e aí o filme vai ser exibido em festival. Se os festivais tivessem cachê para os realizadores que vão exibir o filme, como o artista Kaline, que é da Cinta Liga, que é artista, né? As pessoas não vão supor que ela tem que se apresentar de graça numa casa de show. A mesma premissa para o cinema, mas aí já se institucionalizou isso, que na verdade o mérito é a gente conseguir exibir o filme no festival, né? Muito bom você debater sobre isso, né? Brasília, quando Eduardo Valente, que é um crítico de cinema bem conhecido no Brasil, assumiu 2 anos, ou foi 3 anos seguidos, a direção do Festival de Brasília, direção geral de curadoria, ele instituiu isso. E, em vez dele dar aquela premiação que gerava uma competitividade terrível no Festival de Brasília, que eu participei quando era competitivo, com o meu ex-companheiro, que ele até ganhou, dividiu o prêmio com outro filme lá, ele dividiu esse valor do prêmio e todo o filme ganhava um cachê. Todo o filme ganhava por valor de exibição, equalizou isso. E aí se mantiveram alguns prêmios que não eram tão altos, os valores, e aí democratizou aquele dinheiro, sabe? Então eu penso muito nisso. Da realização de tirar essa precarização do cinema, que é fazer cinema, mas principalmente nessa etapa final, para a gente ter possibilidade de ganhar algum dinheiro. Porque tá aí o Miami Cuba agora, como é que eu vou ganhar dinheiro com esse filme? Não aprovei nenhum projeto Aldir Blanc. E tô procurando trabalho aquela, né? Já fazendo apelo, tô quase com a plaquinha aqui.
Mas essa é a realidade do artista brasileiro, que sai o paraibano, nordestino, minha gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sem glamour, desglamorizar esse fazer cinema, sabe? Massa, tem que ser, como você diz, tem que ter uma atenção mais com as pessoas que fazem, né? O make-off tem essa função também um pouco, assim, de mostrar a galera invisível, né? A galera que produz os filmes que todo mundo vê, mas não sabe quem fez. Sim. Entendeu? Então o make-off tem um pouco dessa pegada também. Que bom. De apresentar todo mundo que está nos bastidores, por trás das câmeras. Eu agradeço imensamente o convite, me sinto honrada. Que massa. Vamos mudar um pouco o astral. Vamos. Que trabalho te deu mais prazer até hoje, assim, fazer? Olha, eu vou dizer, mesmo com todo o sofrimento que foi, por exemplo, o Miami Cuba, eu tenho muito prazer quando eu estou fazendo, quando eu estou na montagem, quando eu estou escrevendo o projeto, o processo, eu amo, sabe? Escrever, montar, dirigir no set, entrevistando. Eu tenho paixão por entrevistar as pessoas, assim, sabe? Então, o processo em si de trabalho, você fica triste antes, fica depois, né? Tem essas agruras que eu estava comentando agora, mas parece uma droga. Quando eu estou ali no processo, eu falo, poxa, eu quero conseguir fazer para o resto da vida, sabe? Será que eu vou poder? Massa demais. Agora, uma coisa massa que a gente sempre faz no programa é relatar um episódio interessante, curioso, engraçado, sei lá, que chama muita atenção. Pode ser no Miami, pode ser em outro filme. Eu sempre peço licença para contar um. Conte. Para ilustrar. Primeiro, para ver se eu, ilustrar se eu você. lembro, porque foram tantos. Isso, para ajudar você a contar um também. Uma vez eu estava no filme de Eliezer, em Itaperuá. Era Eu Sou o Servo, o filme. Né? A gente fazia assistência e direção de arte, juntamente com o diretor de arte, Jurandir de Oliveira. E aí, num set de gravação, 60 pessoas, no meio do nada, íamos gravar e começou a surgir um barulho de carro de boi. Carro de boi de longe, né? Aí o operador de áudio, né, o som design disse, ó, tem como gravar não, tá atrapalhando aí, né, o som. A gente vai ter que esperar. Então todo mundo parou e esperou a vinda do carro de boi. Cada vez mais o som do carro de boi aumentava. Cada vez mais o som do carro de boi aumentava e todo mundo naquela expectativa, lá vem o carro de boi, né? Quando menos espero, Carol, saiu o carro de boi da Caatinga com uma criatura, a coisa mais bela que eu já vi na vida. Uma mulher, menina, 16 anos, 17, mas era tão linda, dos olhos azuis, cor do céu. Assim, que o set fez assim, ó, acompanhou todo mundo. Não era um boi? Não, era um carro de boi guiado por essa menina, entendeu? Que sai do Taperuá, assim, que tem a influência muito europeia, né? Nosso Nordeste, né? Olhos azuis, né? Ninguém acreditou naquilo. Ela passou e precisava esperar o som do carro de boi passar mais longe também, né? Resultado, ficou todo mundo estarrecido, calado com a cena, né? Essa foi uma situação inusitada que aconteceu comigo, eu queria que você contasse uma sua. Eu tenho essa teoria minha, né, que quando você abre a dimensão artística, né, você adentra ela e foca, você põe uma lente e as coisas começam a chegar, né, para você. Eu senti, é inevitável falar do Miami Cuba porque ele tinha essa performatividade da gente andar na rua e se abrir para o acaso. E boa parte dos momentos mais potentes e simbólicos do filme não foram planejados, né? Não foram decupados. Os caboclinhos, o toré dos índios, foram personagens que... A mãe Renilda, que é uma personagem muito forte, expressiva, mãe de santo, que, né, não vou falar porque senão vou dando um spoiler do filme e tal, mas... Falando agora do processo do filme, a gente teve muitas dificuldades pragmáticas e energéticas, espirituais para o processo andar, Naya era um dos personagens que, né, estava cogitado desde o princípio e tudo. E de repente, quando finalmente as coisas começaram a andar e tal, a gente já tinha gravado umas cenas com ele. Eu não sei nem se ele me autorizaria a estar dizendo isso, mas eu vou largar. Aí um belo dia eu encontro ele aqui pelo centro da cidade e ele pergunta, Carol, como é que estão as coisas e tal? Eu falei, graças a Deus, está tudo fluindo agora, né? Aí ele deu um sorrisinho assim, ele fez, então funcionou. Aí eu falei, você
né, pedir uma bênção espiritual e tal. Aí ele falou assim, claro, né, Carol, precisava. Principalmente para estar aqui nesse centro, quase 500 anos de história aqui, impregnado de muitas energias, né, favoráveis e contrárias e tal. Então aquilo foi muito forte para mim. Né? E eu, que sou uma pessoa tão ligada à espiritualidade, tinha essa preocupação, só que não levei isso tão em consideração no processo da produção. Então agora, um próximo projeto que eu fizer, eu vou estar sempre atenta a esse processo de produção pragmático e esse também espiritual, energético, né? Do pedido de licença, de entender onde é que eu estou adentrando, sabe? Massa. Por aí. Massa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que filme do momento assim mais te tocou? Assim, um filme que você pode destacar? Qualquer um. Ai, caramba. Pior que dá um branco, dá um né? Branco mesmo, quando né? a pessoa pergunta verdade, assim. É. Mas algum filme nacional, filme... Eu queria falar um filme nacional. Massa. Né? Ele tem um filme nacional, mas não é do momento recente, mas de uma realizadora de São Paulo, de Beatriz Senhé, inclusive o nome dela é difícil de pronunciar, não sei nem se eu falei certo, que são Los Silêncios. É incrível esse filme, é uma ficção, mas eu tenho procurado ver muito documentário sempre que eu posso, né? O meu foco é ver documentário. Eu estou aqui chateada agora de não conseguir falar de cara um documentário de uma mulher, mas certamente, se eu puder falar essa dica depois. E recente eu vi um filme de uma outra diretora mulher que está bombando na Netflix, mas é um filme sensacional, não é porque é pop, que é A Filha Perdida. Né? Me toca imensamente, que é sobre as questões femininas que atravessam as mulheres, né? Essa questão do moralismo, do machismo estrutural. Você lembra o nome da diretora? É a Maggie Gyllenhaal. Né? É o primeiro filme dela, assim, tá esse sucesso, mas eu gostaria muito de lembrar de um nacional. Teve um documentário que eu vi esse ano, que é O Chão, que é uma diretora brasileira. E outro também que me marcou muito, de outra diretora brasileira, um documentário é Os Dias com Ele, outro documentário. Enfim, eu sairia falando alguns... Eu confesso, não é por militância só feminista, mas porque na experiência de vida eu tenho aprendido que realmente a gente está impregnado do olhar masculino. Isso não é uma ofensa a você, né? Os homens que estão aqui no set, sabe, Sasha? E só perto dos meus 42 anos que eu estou sabendo nomear determinadas questões e opressões mesmo que permeiam isso. E eu tenho procurado, como é difícil para mim ver filme a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu sou mãe de 2 crianças, eu tenho essa vida de artista, batalho, né, e tudo. É um luxo para mim sentar e vou ver um filme. Então eu vou afunilando. Então se tem um filme de uma diretora mulher e um filme de um diretor homem, eu estou sempre optando pelo da mulher. Isso está sendo até me ajudando nas escolhas, porque às vezes quando você tem tempo, você passa um tempão navegando, aí quando você vê, passa uma hora, eu que durmo cedo, eu falo, bom, não vou nem ver filme, eu vou dormir. Então eu tô nessa premissa assim, de procurar ver o máximo possível filmes dirigidos por mulheres, porque inevitavelmente é outro olhar. São outros tipos de abordagem, né, que a mulher traz. Esse é A Filha Perdida mesmo, tenho certeza que se fosse um homem filmando, não teria entrado no âmago ali da sensação do feminino como a diretora conseguiu, sabe? Posso falar antes? Eu tenho que citar a Ana Bárbara Ramos, né? Que pode, sim. É uma grande realizadora paraibana. Ana Bárbara vai ser, talvez, nossa próxima entrevistada. Poxa, Ana... Não é isso, Dri? Ela tá aqui do lado? Mora aqui do lado, Mas não será a nossa próxima entrevistada? Então, pronto, Ana é uma grande referência. E ela tá usando o cinema para ensinar, né? Quer dizer, ela é escola cinema. Cinema e educação. Cinema e educação, maravilhoso. Mas ela dela. foi, claro, tem as realizadoras das antigas, sim, né? Vânia Perazzo, as Luzineides que ela fazia Mas parte, ela né? é uma referência, porque ela foi uma das primeiras mulheres que começou a dirigir filmes aqui. E eu gosto de tudo de Ana Bárbara, todos os filmes dela, e ela tem um viés bem documental também, sim, né? Sim, ela não faz ficção. Massa. Então, Ana é uma grande referência. Nossa, se aí na edição, se for dizer que eu não citei, eu prefiro que fale dela. Assim. Massa, show de bola, cara. Valeu demais. A gente já exibiu, inclusive, o Invólucro e Sociedade do Cloro juntos. São filmes que dialogam, assim. Então, para fechar com nada, que é isso,
Tá tudo certo, não tem nada errado. Para fechar com chave de ouro, eu queria que você mandasse uma visão bem realista, assim. Te deixa em mau lençol, esse saia curta. Uma visão bem realista daqui. Aí, saia curta. Não, mas é simples assim. Para essa galera que ama muito tudo isso, né? Cinema e tal, né? Como é que faz para estar no circuito de cinema? O que é que precisa? Veja, eu posso falar mais, mas eu acredito que o apanhado do que eu disse, né, que durante a entrevista já situa um pouco, né? Sim. Mas assim, bem tal, direto assim. Eu acho que o primeiro passo é esse. Você tem que entender que esse glamour que é vendido por Hollywood, ele é muito ligado às estrelas do cinema, né? Não existe glamour em fazer cinema. É 80% ralação, 20% inspiração, né? E essa relação aí inclui você ter disciplina para escrever, né, para empreender os seus projetos. Se você quer ser autor, né? Porque se você quer trabalhar no filme dos outros, entre aspas, pode ser até um pouco mais fácil. Eu acho, por exemplo, as mão de obras técnicas como fotografia e montagem são mão de obras mais... tem mais carreira, tem mais probabilidade de você estar sendo contratado com frequência. Figurino eu acho super ingrato. Eu, como figurinista, fiz mais de 15 filmes. Sempre é uma seara que as pessoas não dão a devida importância, ao mesmo tempo que traz a tônica ali das personas do filme, né? Mas é um departamento que separa um pouquíssimo dinheiro, acham sempre que você vai encontrar a roupa no guarda-roupa de quem quer que seja, né? A direção de arte sofre muito, mas a direção de arte termina também estranhamente numa lógica militarista, estando acima do figurino, que eu acho que são departamentos que dialogam, né? Se for para ir dando uma real de parte por parte, assim. Então, a gente não tem um mercado profissional aqui, né? A gente vive de edital. É isso aí, galera. Foi bacana demais essa conversa com Carolina Oliveira, né? Muita coisa debatemos aqui, muita coisa vai ficar aí para a posteridade, né? Olha! Mas enfim, eu queria convidar vocês para, de repente, assistir a gente nas redes sociais, acessando o TV Cidade JP, tanto no Instagram como no YouTube, né? E a gente se vê no próximo Meio que em Off.